Neste vídeo vou fazer aqui uma breve introdução àquilo que são conhecidos como os props, ou tradicionalmente designados por propriedades, ou properties. Bom, o que acontece aqui é que nós podemos ter um function component ou um class component que tem props. Vamos ver isso na prática. Vamos começar aqui por um function component. Neste caso vamos escrever aqui um function. Vamos colocar aqui o componente A e neste caso eu tenho que fazer aqui um return e colocar então o meu código JSX. Vamos colocar aqui um parágrafo, olá, vírgula, qualquer coisa. Ok? Se eu colocar agora aqui o meu componente, vamos colocá-lo desta forma, comp A, espaço barra, nós vamos ter então a apresentação aqui do olá, espaço, qualquer coisa. Vamos imaginar agora que nós queremos de facto ter aqui propriedades, chamadas props, dentro do nosso function component. Para isso vamos acrescentar aqui props. E esta expressão vai ser interpretada por parte do React como sendo um saco, um pacote, uma caixa, onde nós podemos colocar propriedades. O que é que são as propriedades? São características mais ou menos estáticas, ok, que nós podemos definir no momento, que nós depois podemos utilizar dentro do nosso código. Por exemplo, vamos imaginar que este function component vai estar à espera de receber um nome. Então nós vamos poder ter acesso a esse nome, colocando aqui, abrir e fechar as chavetas, escrevendo props.nome. Obviamente que neste momento não vai aparecer rigorosamente nada, mas reparem num aspecto que é importante. Apesar desta propriedade não estar definida, ainda assim não houve erro. O JavaScript pura e simplesmente ignorou a apresentação deste elemento e colocou lá apenas um espaço. É como se nada existisse. A pergunta que se impõe agora neste momento é a seguinte: então, mas onde é que nós definimos aqui os props? E agora reparem, quando eu utilizo aqui esta, vamos considerá-la para os efeitos deste vídeo, esta tag de HTML, que na prática é um componente do React que nós criamos, mas que tem uma estrutura em tudo semelhante à criação de um div, de um HR, de um parágrafo, de um título, seja o que for. Tem o abrir da tag, tem o nome da tag e tem aqui o fecho, especificamente no caso do React, criado desta forma. Bom, o que é que acontece aqui? Eu posso colocar como se fosse um atributo cada uma destas propriedades. Então, se eu escrever aqui nome igual a João, o que vai acontecer é que nós vamos já ter aqui o nome a aparecer. E reparem que o próprio sistema consegue aqui, dentro do Visual Studio Code, interpretar que uma coisa está relacionada com outra, obviamente porque a palavra nome apenas aparece aqui. Isto é óbvio, não é nenhum conhecimento específico interligado de propriedades, etc. Não tem nada a ver. Reparem, está ali relacionado, está aqui relacionado, mas é apenas por uma questão de funcionalidade interna do editor. Agora reparem o seguinte, se eu quiser ter aqui o nome completo, João Ribeiro, se eu vou colocar aqui props.apelido, e o que vai acontecer é que eu não tenho que acrescentar aqui rigorosamente mais nada, porque lá está, estamos a trabalhar com uma caixa que está preparada para receber várias propriedades. Então eu vou colocar aqui espaço apelido é igual a Ribeiro. E o que vai acontecer então é que no render nós vamos ter então os dois valores a serem apresentados. No caso dos function components, é desta forma que funciona. Vamos ver como é que funciona nos class components. Então eu vou colocar aqui class compb extends react.component. Neste caso concreto nós não vamos definir aqui rigorosamente nada. A única situação que nós vamos ter que ter em atenção é perceber quais são as propriedades ou as props que vêm ou que vão ser dadas a este componente. Reparem que aqui nós tivemos forçosamente que colocar ali aquele código. Neste caso concreto, e reparem que se eu agora remover isto daqui, vamos aqui ter um erro, porque esta função desconhece a existência do props. Então vamos colocar lá novamente o props e já vamos ter o código a funcionar naturalmente. Agora aqui no componente B, o que vai acontecer é que eu vou fazer simplesmente o render
e no render eu vou fazer um return, e neste return eu vou colocar exatamente o tipo de código que coloquei no function component, neste caso, olá, novamente, só para separar os dois, e agora vamos chamar aqui os dois nomes. Há aqui uma particularidade na forma como nós chamamos os nomes. Enquanto aqui colocamos props.nome e props.apelido, neste caso onde nós não temos rigorosamente nada que indique o que é as propriedades, nós vamos utilizar a expressão this.props.nome. E à frente vamos colocar this.props.apelido. Agora, bastará, para vermos o resultado final aqui da execução do nosso código, bastará alterarmos aqui de A para B e vamos verificar então, temos olá novamente João Ribeiro. Então, neste caso, já estamos aqui a falar da renderização do class component do React e não do function component, e assim ficamos a perceber quais são as duas formas de nós podermos utilizar os props dentro de cada um dos componentes. Obviamente que isto é apenas uma abordagem introdutória, iremos com certeza ao longo desta playlist abordar um pouco mais com profundidade esta questão das propriedades nos componentes.